Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A primeira impressão que a epístola de Tiago pode dar a alguém é que é pecado ser rico. Que é pecado ser rico. Mas, na verdade, quando você analisa que riqueza é uma coisa muito relativa, né? O que é ser rico? Para um, ser rico é ter um prato de comida todos os dias. Para outro, ser rico é poder comer num restaurante fino. Então é relativo. E, às vezes, nem o que come no restaurante fino se satisfaz com aquilo. Então a questão aqui não é ser rico. Ser rico não é pecado. Porque você pode receber uma herança de um parente seu e ficar rico. Agora, pecado é usar mal os recursos que Deus coloca nas suas mãos. E isso sim é pecado. E aqui ela vai tratar, Tiago vai tratar disso. Na Segunda Guerra Mundial, teve um holandês chamado Heikoop. Heikoop era o sobrenome dele. Ele foi um cristão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele viveu durante o tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em 1995, aos 88 anos de idade. Em 1995 ele faleceu. Ele era holandês, como eu já disse. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele entendia que os judeus eram o povo original de Deus, embora sendo o povo terreno de Deus, mas era o povo escolhido por Deus, que irá depois ser restaurado na terra e ter o seu lugar durante o reino de Cristo aqui na terra, o reino milenial de Cristo. Então ele protegia judeus. E isso na Segunda Guerra Mundial era crime, você proteger um judeu. Na Holanda também, em vários países da Europa, que eram países ocupados, você tinha que denunciar os judeus. Se aparecesse um judeu, se um judeu fosse vizinho seu, ou aparecesse na sua casa ou no seu trabalho, você tinha que chamar a polícia e denunciar o judeu. Inclusive a polícia holandesa, ela era também ligada aos alemães, ao SS alemã. Esse Heikoop, ele se converteu quando ele tinha 17 anos de idade. Ele teve a certeza da sua salvação. E ele queria levar essa certeza para outras pessoas, e principalmente para os judeus, que ele protegia e evangelizava também. Então, depois da guerra, muitos daqueles judeus foram presos, durante a guerra acabaram sendo presos, seus familiares presos, mas muitos sobreviveram. Eles sobreviveram e depois, à medida que iam morrendo, eles não tinham herdeiros, porque eram judeus cujas famílias haviam morrido nos campos de concentração. E eles tinham muita riqueza, mas não tinham herdeiros. Então esses judeus deixaram para o Heikoop uma fortuna, uma herança de muito dinheiro. E o que ele fez com isso? Ele usou esse dinheiro todo na obra do Senhor, principalmente na obra de literatura. As primeiras literaturas que chegaram às mãos dos irmãos aqui de Limeira, elas eram produzidas em Portugal com esse dinheiro que era originário dos judeus que deixaram de herança para Heikoop. Porque ele conseguiu não apenas contratar tradutores para o português, como também para outros idiomas, como inglês, alemão, italiano, e com isso muita literatura dos irmãos do século XIX puderam ser lidas por irmãos de Portugal, de Espanha, de Alemanha, da Itália
graças vamos dizer assim, a mão aberta desse irmão Ray Cooper. Ele poderia ter pego esse dinheiro e comprado um castelo e gastado todo ele em prazeres, em viver bem, mas não. Ele gastou isso para o Senhor, para a obra de Deus. Então, como eu disse, os irmãos aqui no Brasil veio parar nas mãos deles, um livreto chamado A Ceia do Senhor, do Mackintosh. E eles leram aquilo e ficaram maravilhados. Falaram, o que é isso, né? Onde tem gente que entende a Bíblia desse jeito, né? E depois eles conseguiram um endereço em Portugal que mandava livros de graça. E receberam toda a coleção do Mackintosh, do Pentateuco, em português. Eu cheguei a receber também uma caixa de livros lá de Portugal, nessa época. A gente escrevia para lá e eles mandavam, de graça. Não tinha nada não cobrava nada, né? E graças a essa literatura, então, só para você entender, graças a essa literatura, os irmãos no Brasil entenderam o lugar de reunião e passaram a congregar somente ao nome do Senhor. Então, muitos aqui não fazem ideia do efeito que teve essa disponibilidade ou esse desejo de usar a herança para as coisas do Senhor, o efeito que isso teve no Brasil. Hoje você tem no Brasil um grande número de assembleias e poucos irmãos sabem que são descendentes desse irmão Ray Cooper. Ele já está com o Senhor, então, desde 1995, né? Ele congregava com um grupo que nós chamamos de irmãos continentais, irmãos que são originários de uma divisão que aconteceu no começo do século XX, 1911, se não me engano. Ele congregava com esses irmãos, que basicamente têm a mesma doutrina, né? Mas acabaram se dividindo por um não entendimento do que é a disciplina do Senhor na Assembleia. E uma Assembleia na Inglaterra decidiu não colocar fora de comunhão um irmão que estava com má doutrina, e as outras então acabaram se separando dessa, e um grande número de assembleias na Europa, principalmente, seguiu essa Assembleia da Inglaterra, por isso que são chamados continentais, porque eles eram do continente europeu. A Inglaterra é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, eles eram do continente europeu. E com isso foi uma divisão muito triste, que trouxe muita desonra para o testemunho do Senhor. Mas, ainda assim, o Senhor continua trabalhando, e continua trabalhando mesmo em meio às divisões, mesmo em meio às denominações. Nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor continua trabalhando, porque existem irmãos amados, existem filhos de Deus espalhados por todo canto no mundo, dentro e fora das denominações. Existem irmãos em Cristo. Nós devemos sempre lembrar que 2 dos maiores profetas de Israel não profetizavam em Jerusalém, porque quando houve aquela divisão com Jeroboão, e aí se estabeleceram altares no norte, né, estabeleceram altares que não foram no lugar que Deus havia determinado, que era Jerusalém, mas estabeleceram altares na Samaria, inclusive altares para ídolos. Ainda assim, havia nesse reino dividido, as 10 tribos foram para o norte e se desviaram completamente da verdade, das leis do Antigo Testamento, mas Deus ainda tinha no meio dessas 10 tribos muitos indivíduos fiéis a Deus, que inclusive desciam a Jerusalém para participar da Páscoa. Quando eram convidados para participar da Páscoa em Jerusalém, eles iam, eram judeus, eram israelitas das 10 tribos que iam para Jerusalém. E quando você vê
a história do nascimento do Senhor Jesus, você descobre que havia lá no templo de Jerusalém, quando José e Maria levaram o menino para apresentá-lo ao templo, um costume que muitos cristãos hoje têm, isso não tem fundamento bíblico para a igreja, apresentar um filho nascido, não, recém-nascido, no templo, mesmo porque não existe templo mais. O templo era o de Jerusalém, e hoje o templo é o conjunto dos cristãos. Mas quando foram apresentar essa criança no templo, havia lá uma profetisa chamada Ana, e diz lá que ela era da tribo de Azer. Ué, o que estava fazendo Ana, da tribo de Azer, em Jerusalém, se todas as tribos tinham sido levadas para o norte, né, seguiram a Jeroboão? Ora, ela é uma daqueles indivíduos que permaneceram no lugar que Deus havia colocado seu nome. Então é bom sempre lembrar isso. E dois dos profetas mais significativos da história de Israel profetizaram não em Jerusalém, mas em Samaria, que eram Elias e Eliseu. Então a gente deve entender também que o Senhor usa os seus onde quer que eles estejam. É claro que um irmão que está associado a uma denominação, ele pode ser usado por Deus? Sim, claro que pode. Ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Mas é limitada a ação dele. E a gente pode entender isso lá de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso a gente não pode mexer com isso, porque não adianta falar assim: ah, não, aquele lá não é do Senhor, porque ele está na igreja XYZ. Não, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, se ele está na igreja XYZ e lá tem iniquidade, ele tem que se apartar. Mas isso é a responsabilidade dele. Isso não invalida o fato dele ser um salvo por Cristo que irá ser levado no arrebatamento. Aliás, um irmão costumava dizer que muitos cristãos serão arrebatados pelo arrebatamento. O que ele queria dizer com isso? Que muitos vão tomar um susto na hora do arrebatamento, porque não esperavam o arrebatamento. Seguiam alguma teologia aí que não prevê o arrebatamento. Outro dia eu recebi mandaram aqui um vídeo de um pastor presbiteriano que prega o evangelho, bonitinho, não tem aquela gritaria, aquela presepada toda que você vê nos pentecostais. E aí eu não vi o vídeo, porque não ia ter tempo, era acho que quase 1 hora de vídeo. Mas o que eu fiz? Eu peguei o vídeo, joguei Você pega no YouTube, você consegue pegar a transcrição, né, em texto. O vídeo falava sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, era o tema, a vinda de Cristo ou a vinda do Senhor, alguma coisa assim. Peguei a transcrição, joguei no processador de texto, e aí fiz uma busca. Arrebatamento, arrebatados. Não achei. Ele falou da vinda de Cristo, da vinda do Senhor, sem mencionar o arrebatamento da igreja. Porque certamente ele estava pensando naquela vinda, quando Cristo vem estabelecer o seu reino na terra. Mas não passou pela percepção dele que quando ele vier estabelecer o seu reino, ele virá com os seus. Em 1 Tessalonicenses 2,19, né, quando fala: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? E depois em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo... Quando fala que os quais, no versículo 9, ele fala: os quais por castigo, quer dizer, os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora ele vai falar de outra classe de pessoas. Quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem,
o Senhor virá com os seus santos. Mas para ele vir com os seus santos, ele terá vindo antes arrebatar os seus santos para levar para o céu. Isso aí que a teologia do pacto, que é seguida pelo pastor presbiteriano e pelos presbiterianos e católicos, isso aí que eles não entendem, não preveem. Mas voltando ao que eu estava falando, não era de 2 Timóteo capítulo 2. Eu prometi falar, então, que aqui na grande casa, né, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus. Então não queira julgar alguém dizendo que ele não é de Cristo, porque ele não está congregado do seu lado, sentado nas reuniões ao seu lado. Nunca faça isso, por favor. Se a pessoa fala que crê em Cristo como seu Salvador e seu Senhor, isso é suficiente para qualquer um reconhecer que ele é um irmão em Cristo. Porque o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a paz e a iniquidade. Bom, isso é a questão dele, é a responsabilidade dele. Aí quando ele fala em seguida, no versículo 20, ele fala: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, existem diferentes tipos de vasos. Diferentes tipos de vasos na grande casa da cristandade hoje. Uns são para a honra, uns são vasos de ouro e de prata, que são usados para as coisas nobres. Como na sua cozinha você tem as panelas que são usadas para cozinhar. Eu tinha uma panela, era de alumínio batido, né? Que eu usei uma vez para desencalhar minha Kombi lá no interior de Goiás, para desencalhar, e era muita lama, e não tinha, o macaco não pegava, o macaco afundava na lama. Então eu estava com aquela panelinha no carro, eu pus ela embaixo do macaco, aí eu consegui levantar a Kombi para tirar do atoleiro. Só que o macaco tinha uma pata que era umas pontas, né, para grudar no solo, só que ali na lama não adiantava nada. E ele enterrou essas pontas na panelinha, na coitadinha da panelinha de alumínio fundido. A panela de alumínio fundido parece uma panela de ferro, só que de alumínio, né? Ela é alumínio fundido. Então aquela panelinha foi desgraçada, coitada. Ela não tinha mais graça para fazer comida, não podia usar. Então eu usava ela para desencalhar meu carro, minha Kombi, ou usava também quando ia trocar o óleo. Ia trocar o óleo do motor do carro. Porque quando você mora em lugar distante, fazenda, sítio e tal, você não compra o óleo, né? Abre lá o bujão de baixo lá do cárter, escorre o óleo velho, despeja o óleo novo em cima. Então eu trocava o óleo, então eu pegava ela para derramar o óleo nela, o óleo queimado, o óleo do carro usado. Então não podia usar para fazer comida, não podia usar para comer, misturar. Já estava suja, por mais que lavasse, ela estava suja. Assim é na grande casa da cristandade. Tem vasos de ouro, tem vasos de prata, tem vasos de pau, tem vasos de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Uns para tarefas nobres e outros para tarefas porcas, né? como trocar o óleo do carro. Mas são vasos na casa de Deus. A gente não pode negar isso. Então, voltando lá para o nosso capítulo de Tiago, eu estava contando a história do rei Cup. Ele então usou dos seus bens e da sua riqueza para salvar judeus. Primeiro ele usou do fato dele não ser judeu, que ele podia até esconder judeus na sua casa. Mas depois da guerra, quando os judeus sobreviventes iam morrendo e não tinham herdeiros, deixava tudo para ele acabou ficando muito rico. Tem um irmão até que o visitou, né? Esse irmão já está com o Senhor, inclusive, o visitou na sua casa. Ele morava numa mansão muito grande, mas ele já estava senil no fim da vida dele. E esse irmão me contou, ele falou assim: olha, eu entrei na casa, assim, aquela biblioteca imensa. Ele olhava assim para os livros, assim, quem é que lia tanto livro assim?
Quem lê tanto livro assim? Porque ele já estava meio senil, já estava ficando gagá, né? Acho que era o Alzheimer, já estava pegando ele. Mas ele foi muito usado por Deus. Então, isso é um exemplo para nós, que a questão não é ser rico. Ser rico não é pecado. Pecado é você usar mal aquilo que Deus dá a você. Porque aqui ele fala, vós ricos, Tiago 5,1, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas. Aqui é bom entender o seguinte, que para um judeu ou para um cristão do primeiro século, você ter um saco de trigo também era riqueza, né? Alimento era riqueza, cereais, né, que você armazenava eram riqueza. Então apodrecia, podia apodrecer também. As vossas vestes são comidas de traça. O que isso significava? Você não precisa ter muitas vestes. Eu estou até, inclusive, precisando fazer uma limpeza no meu guarda-roupa, que eu não sei o que aconteceu, que minhas roupas ficaram pequenas. É uma coisa estranha isso. Eu acho que com o tempo elas diminuem. Então a camisa não abotoa mais na barriga, a calça não fecha mais. Então eu preciso pegar um dia com um certo tempo e separar tudo e dar para uma instituição, para pessoas que estão precisando. Tem muita roupa que são aproveitáveis ainda, né? Mas, então o problema é acumular. Acumular é o problema. Ontem eu vi, inclusive, um documentário de uma doleira, documentário que tem na Netflix, de uma doleira que foi presa naquela operação que agora estão dizendo que nunca existiu essa operação, né? A Petrobras, os que lesaram a Petrobras no sistema de corrupção, devolveram milhões de dólares para a Petrobras, mas querem dizer que não aconteceu nada, não teve corrupção na Petrobras. Então, como é que os caras devolveram? Devolveram o quê? O que foi isso? Deram de graça, de presente? Mas é interessante que era uma doleira, ela está até hoje ainda, ela está em liberdade condicional, ela é muito rica, né? Ficou milionária. Ela conta tudo como é que era, né? Fazia o negócio de dólar e tal, para poder o partido ganhar a eleição. Então tinha que dar o dinheiro para o partido, os deputados tem todo um esquema por trás disso. Não se iluda não, achando que é tudo santo ali, porque não é. Então ela mostrava assim, toda a mansão que ela mora, né, um apartamento de luxo. E ela abriu os guarda-roupas assim, puxava aquelas prateleiras cheias de sapato, puxava outra mais sapato, puxava outra vestidos e joias e tanta coisa. Ela falava assim, se eu usar um sapato por dia, eu passo um ano e ainda tem sapato para usar. Perfumes finos, tanta coisa. Então a gente pergunta, por que isso, né? Por que isso? Agora tem um outro lado da questão também. Tem um outro lado da questão. A minha mãe era muito direta nessas coisas, sabe? Minha mãe veio de uma família rica. Minha mãe veio de uma família, o pai dela era industrial da indústria de calçados. Meu pai não, meu pai era pobre, veio filho de colonos italianos, né? Então trabalhava no Banco do Brasil, era bancário. Mas minha mãe veio de um berço mais recheado de vantagens. Mas ela era muito direta também, ela não se deixava enganar por riqueza. Ela não se deixava iludir por riqueza, não. Ela quando vinha alguém criticar alguma festa, você viu aí, Ruth, aquele cara aí, aquele homem rico aí da cidade, fez uma festa de casamento para a filha, coisa mais luxuosa, um desperdício de dinheiro. Para que fazer uma festa daquele jeito, com tanta riqueza, com tanta coisa? E festas, às vezes, que os convidados ganhavam até alguma coisa de ouro. Vinha no convite lá uma coisinha de ouro, assim, um enfeitinho de ouro. E ela falava na lata, minha filha, se o rico que tem dinheiro
não gastar, não fizer uma festa de luxo para a filha, como é que o garçom vai viver? Como é que a costureira que faz o vestido riquíssimo vai viver, vai alimentar seus filhos? Como é que o manobrista da festa vai sobreviver se ele não vai ter o serviço de manobrar os carros? A banda, os cantores, tudo, o buffet, que é uma parte cara de uma festa de casamento, como é que vai sobreviver todos aqueles cozinheiros e garçons e copeiras se não tiver um rico que gasta dinheiro a rodo? Então está muito certo, errado seria ele guardar e não dar emprego para tanta gente. Então precisa ter muito cuidado, porque eu já conheci cristãos que tinham mania de pobre. Eu conheci tem alguns, inclusive, talvez até me escutem aqui. Hoje eles estão congregados em comunhão, eles faziam parte de um grupo que a doutrina deles era o seguinte: cristão tem que ser pobre. Então todos eles andavam de roupa velha, né, camisa estragada. Eu fui na casa dele com a minha família, na casa de um desses, que hoje trabalha até numa multinacional hoje, né? O cara está completamente o contrário do que ele vivia. Mas nós fomos na casa dele, serviram café pra gente, naqueles copinhos sabe aqueles copinhos que você compra de papinha de bebê? Aí você joga fora quando acaba a papinha? Pois é, eles tinham aqueles copinhos que eles pegavam, acho que em algum lixo, algum lugar, e era xícara deles, não podia ter xícara era muito chique. Então aqueles copinhos, você tomava no copinho de papinha de beber o café. Mas depois, graças ao Senhor, eles acabaram se desvencilhando do líder. Eles tinham um líder, que era o cara que... Eu falei para esse líder uma vez, eu falei: amigo, se o Senhor quiser que você seja rico, como é que você vai fazer? Ele respondeu: nem se Deus quiser. Olha só que espiritual. Não, era tão espiritual que fugiu com a colega de trabalho, largou a mulher com uma filha deficiente mental e física, e fugiu com a colega de trabalho depois. Tão espiritual, né? Não sei se essa colega mudou a cabeça dele, fez ele ficar rico, ou gastou o resto que ele tinha de dinheiro. Mas então não caia nessa ideia de que ser rico é pecado. É pecado usar mal aquilo que o Senhor coloca na sua mão, que pode ser usado para ajudar irmãos pobres, pode ser usado para a obra do Senhor, pode ser usado para ajudar irmãos enfermos, pode ser usado de uma gama enorme de maneiras, para a glória de Deus. Lembre-se dos discípulos do Senhor, que eram pescadores pobres. Eles eram pescadores, trabalhadores braçal. E tinha discípulos que eram ricos, mas estavam em oculto, eram discípulos secretos, em segredo. Mas na hora do vamos ver, quando todos abandonaram o Senhor, quem apareceu em cena foram José de Arimateia e Nicodemos, os dois ricos. Esses deram um túmulo de alto padrão para o Senhor, um funeral de alto padrão, gastaram, tem até cálculo que você acha na internet, de quanto custou todos aqueles perfumes, aqueles ungüentos que eles usaram no sepultamento do Senhor. É coisa medonha de cara, é muito dinheiro. Mas estavam eles ali. Eles não apenas abriram mão das suas riquezas para o Senhor, como eles acabaram enterrando junto com o Senhor a reputação que eles tinham entre os judeus, porque a partir daquele dia, certamente os fariseus não olhavam com bons olhos para aqueles dois homens. E eles eram homens ricos que viviam na alta sociedade lá de Jerusalém. Mas é essa questão aqui que ele fala, que as riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas pela traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Como? Para quê? O que é isso? Criou um tesouro para não usar depois, porque ele vai acabar o tempo dele aqui na terra, ele não vai poder usar.
Versículo 4 de Tiago 5, eis que o jornal dos trabalhadores, o que é o jornal dos trabalhadores? É o salário, é a jornada, né? Os trabalhadores trabalhavam por jornada. O jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Isso é maligno. Isso sim é ser rico do mal, ser rico para si mesmo, mas não para o Senhor. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.